Sob os cuidados de São José, em 28 de dezembro de 1970, o arcebispo de Londrina, na época Dom Geraldo Fernandes, publicava o decreto de criação da nova paróquia do Jardim Leonor, que desmembrava-se da paróquia Nossa Senhora da Luz, do Jardim do Sol, e paróquia Nossa Senhora da Glória, do Parque Ouro Verde. Com o decreto, a paróquia recebia o direito de ter sacrário em que se conserve o Santíssimo Sacramento com o necessário ornato e decência, com a lâmpada acesa de dia e de noite, bem como a faculdade para estabelecer o batistério e pia batismal, e possa ter livros de batizados, casamentos e óbitos, bem como de tombo, abertos, rubricados e encerrados em nossa Cúria Diocesana. E finalizava: portanto, damos por erigida e canonicamente instituída em nossa diocese a nova paróquia do Jardim Leonor, a qual terá por padroeiro São José, cuja festa se há de celebrar anualmente com pompa e religioso esplendor. Anos antes da criação da paróquia, porém, a população católica já se reunia ali em torno de São José. As movimentações se iniciaram desde a década de 60, quando o Jardim Leonor começou a ser formado, reflexo do acelerado crescimento urbano da cidade de Londrina. Antes da igreja ser construída, as missas eram realizadas em um barracão na Rua dos Eucaliptos, onde atualmente é o segundo colégio da Polícia Militar e antigo Colégio São José. A comunidade, até o início de 1970, se reunia em uma singela capela. Os leigos e leigas já sentiam no coração que poderiam ter sua própria paróquia. Muitos deles, e principalmente o Sr. José Tonon, um dos pioneiros da comunidade, se empenharam para a realização de um trabalho que muito os orgulhou: a construção da paróquia São José Operário. Uma história de dedicação, de amor e de muita fé de seus filhos queridos que deram de si para que a obra de Deus acontecesse. Além das quermesses, foram realizadas promoções e confraternizações beneficentes. Após muito trabalho, a construção da igreja finalmente foi concluída. Uma realidade muito forte em toda a história da paróquia foi a catequese. As quermesses eram um ponto de encontro de toda a comunidade para se divertir e descontrair. Naquela época eram realizados concursos para a rainha da quermesse, tudo em espírito de oração, com a generosidade de todos, o apoio dos padres e a intercessão de São José, o operário de Nazaré. Ao longo dos anos, a paróquia foi o berço de muitas vocações. Além dos inúmeros casais que na São José Operário se conheceram, se casaram e formaram família, padres que descobriram sua vocação ali exercem seu ministério em várias partes do país. Ao longo dos 52 anos, muitos párocos ali fizeram história e deixaram sua contribuição para a comunidade e permanecem na memória e no coração de muitos paroquianos. Padre Francisco Volker, Padre Francisco Walter de Azevedo, Padre Giovanni Terci, Padre Antônio Jorge Naufel, Padre Jaime Alonso Galo, Padre Silvio César Pinto e hoje Padre Dirceu Júnior dos Reis, com o auxílio do diácono Herbert Samuel Fabre. Além da matriz, a paróquia engloba também duas capelas, a Nossa Senhora da Paz, no bairro Nossa Senhora da Paz, e Capela Santa Terezinha, no bairro Leste-Oeste. Celebrar 52 anos da paróquia São José Operário é uma verdadeira e profunda experiência de ação de graças. Bastante mudança, né? Comparando com antigamente, agora é um espetáculo. Porque nesses 52 anos, todos, a começar pelos mais velhos, conseguem reconhecer a grandeza da mão de Deus que conduziu essa caminhada de evangelização. A nossa igreja sempre foi aquela igreja assim que para nós a gente rezava terço, quando a gente morava no sítio. Então daí o padre ia, rezava aquele terço, ia embora e pronto. Então quando ela chegou aqui, ela foi... Para nós era um sonho aquilo ali, juntava muita gente, todo mundo queria rezar, menos o meu tempo, né? E a gente fazia muita amizade de colega, de cantar.
E ela foi formando a igreja e está nisso que está hoje. Acho que uns 50 anos. 50 anos. Do comecinho, de quando a paróquia aqui era de madeira, tudo de madeira. Tinha uma capelinha também que não era essa, era desse lado aqui. Por meio das famílias, por meio dos pioneiros, por meio das pastorais e movimentos que até hoje celebram a sua fé. Essa igreja foi construída com muita dificuldade no começo, sabe? Que ninguém tinha dinheiro, fazia carnezinho. Tinha as irmãs que moram ali, a irmã Elizabeth, ela ajudou muito, que ela pedia doação para as pessoas, tudo para construir a igreja. Sempre foi uma paróquia muito animada, sabe? Muito participativa. O que foi plantado aqui há 52 anos, com o suor e com o sangue de muitas pessoas, foi uma semente fecunda pela ação do Espírito Santo na igreja. Meu pai comprou aqui muito cedo, né? Por volta, acredito, de 1960, 62. Porque em 65, meus avós já vieram morar aqui. Mas sempre a nossa comunidade foi aqui. Que minhas irmãs mais novas, né, que nasceram aqui, foram batizadas. E aqui elas fizeram catequese. E aqui a gente foi realmente amando cada vez mais a nossa comunidade. Eu sei que seu Zé Tonon trabalhou muito aí nessa igreja, né? E a dona Leonilda foi da frente mesmo ali, ajudando para, né? E bastante gente trabalhou bastante ali para construir essa igreja. Foi crescendo aos poucos, porque o bairro aqui era muito novo também, né? Na época. Logo que começou o bairro, começou a igreja. Sim, era tudo terra, sabe? Era tudo barro mesmo, sabe? Quando eu comecei a vir na missa, que participar da missa, era também a igrejinha de madeira. Porque eu mudei aqui também, era tudo de chão. Para mim, vir da minha casa para cá, quando chovia, eu não vinha. Porque eu chegava aqui tudo cheio de barro, com os pés cheios de barro, né? Aí depois veio a capelinha, depois começaram a fazer o asfalto, né? Que nós chegamos aqui, era tudo terra. Não tinha ônibus, nós tomávamos ônibus no Jardim do Sol, ou se não lá no Corujão, que a gente pegava ônibus. Nós chegamos aqui no Leonor em 67. Como a gente morava no sítio, então tudo para nós era novidade. Ficar aqui na igreja, vendo o povo, vendo o carro passar, tudo para nós era novidade. Era muito cafezal, um monte de madeira de café, e a gente saía correndo meio, catando melancia. E era todo mundo brincava de roda, brincava. Rapaz mesmo, nós já estávamos aqui, eu já estava com 14 anos, 15 anos, nós brincávamos na rua de roda. A minha história é mais ou menos igual a de todas as pessoas daquela época, né? Então, quando nós mudamos aqui, só tinha essa rua principal que era asfaltada. As outras era tudo barro. Na época eu trabalhava de cobrador de ônibus, então era assim, bem complicado, assim. Mas aí eu quase não tinha assim, muito diálogo assim, com o pessoal da igreja, assim, não era muito acostumado. Aí começamos a frequentar aqui, né? Aí um belo dia o Padre Chico, nós fomos batizar uma afilhada nossa aqui. Aí na hora que terminou ele falou para mim, e daí, ô Baianinho, você não vai me convidar para almoçar na sua casa? Ele falou, padre, nós somos assim de uma família muito simples, eu acho que eu não estou preparado para receber um padre aqui para almoçar na minha casa. Daí ele falou para mim assim, o que é que você acha que padre come? Eu falei, não sei. Ele falou, arroz, feijão, batata. Eu falei, se for isso, então o senhor pode almoçar lá em casa sim. Nós mudamos aqui no bairro em 1975, né? Aqui ao lado, né, onde é o prédio hoje, era um barracão, né? E não havia nem vitrô, era bem simplesinho, era uma janela assim com aquele cimento, tijolo, elemento vazado, sabe? Então tinha lá os bancos, né? E o sacrário. E horizontal, lá onde era o portão agora do padre, agora, da casa paroquial, era uma casa de madeira, que era a casa paroquial na época, né?
Aí construíram a casa paroquial, ali embaixo reunia os jovens, né? A construção da igreja, né? E graças a Deus já vai fazer, já fizeram 47 anos que a gente mora aqui. E se Deus quiser, mês que vem, 50 anos de casado. E aqui, Zé Neto, eu falei, 50 anos, né, que a gente vai fazer de casada, nossa vida foi aqui. Trazia as crianças para catequese, né? Fez a primeira comunhão aqui, né? Batizaram aqui, participaram do grupo adolescente, casaram aqui. Hoje meus 3 netos também são batizados aqui, fizeram crise, fizeram a primeira comunhão. É a vida toda da gente aqui. Era totalmente diferente da agora. Nossa, muito, muito. Porque daí só tinha a capelinha ali, né? E a casa que era do padre, que era do outro lado. Mas agora totalmente diferente. Bem diferente. Cresceu muito. E o movimento também, né, da paróquia, cresceu bastante também. Eu acho que foi mais ou menos assim em 69, 68, 69, por aí. Aí a gente já tinha a nossa igrejinha, já mais ou menos. Ela era bem divertidinha, viu? E aqui não tinha outro lugar para a gente ir. Então, quando fazia a quermesse aqui assim mesmo, dava muita gente, né? Que a gente era muito unido. Né? Então era muita gente assim, a maioria também, acho que vinha gente que veio de sítio, né? Então era muito unido um com o outro. Depois foi cortando os lotes direitinho, daí já foi aumentando as casas, aí a gente foi fazendo mais amizade e a nossa igreja foi enchendo mais. Mas meu pai foi um dos pioneiros mesmo daqui da igreja. Nós mesmo chegou aqui, o asfalto era só até na minha casa aqui. Aí o resto era tudo terra. Para descer ali no posto de saúde era tudo terra. E tão novo que era isso aqui, né? Quando a gente chegou aí, que era uma capela, um salão, sabe assim, um salão, tipo de um barracão? Era que celebrava a missa ali, né? E pouquinha gente. E hoje a gente vê essa paróquia aí, bonita, grande e cheia de gente, né? A gente agradece a Deus, né? Agradece a São José, que eu acredito que tem a mãozinha dele ali. Sempre protegendo. Sempre protegendo e ajudando, né? Porque São José, você já viu, você precisou dele para qualquer coisa, ele está pronto. Tudo isso faz parte de uma intuição pastoral. Dom Geraldo Fernandes, o desbravador da nossa arquidiocese. Em 1957, quando a diocese começou a caminhar, Londrina ainda era uma cidade muito pequena. Mas depois, na década dos 70, Londrina começa a crescer e começa a situar-se num polo industrial, comercial e médico, e começam a nascer os novos conjuntos habitacionais. Dom Geraldo Magela, Dom Geraldo Fernandes, Dom Albano Cavalim, Dom Orlando e hoje Dom Jeremias, sem dúvida nenhuma, perseveram a necessidade de fortalecer as paróquias que estão em volta da cidade. E foi assim como, 52 anos atrás, Dom Geraldo Fernandes decidiu criar a paróquia de São José Operário. É muito particular perceber que depois do pontilhão, as paróquias começaram a ter outras denominações, outros nomes, não eram como antes todas dedicadas a Nossa Senhora, e agora aparece um padroeiro desta grande experiência de amor e de comunhão na igreja, José Operário. Daí um belo dia ele falou que já ia fazer uma planta para construir a nova paróquia. Aí isso foi andando, tijolo de tijolo, porque muito difícil. Olha, quando eles falaram, a gente ficou muito contente, né? Porque aí ia fazer uma igreja maior, né? Cabia mais gente, porque aquela era muito pequena, não estava cabendo, né? Ficou muito feliz com a igreja.
Ai, foi uma alegria muito grande, né? Por começar uma paróquia mais estruturada, mais grande, né? Que a de Madeira aqui não era grande, era mais pequena, né? Nossa, ficaram muito empolgados, pessoal. Aí começaram a acreditar, né, que nós ia ter uma paróquia muito boa, uma igreja bem diferenciada, né? Porque naquele tempo era muito difícil, né? E tinha bastante gente, participava. Mas o pessoal queria uma coisa melhor, uma apresentação, assim, né? Então não tinha recurso. O que ia fazer? Tinha que fazer quermesse quase todo sábado e domingo à tarde, assim, para poder angariar verbas para a gente sobreviver aqui, né? Nós trabalharam muito. Embarcava de ônibus daqui na frente, né? Então a gente via o serviço do povo. Foi muito uma benção de Deus, viu? Então a senhora passava de ônibus e via as pessoas trabalhando? Eu já disse, aqui no ponto, de frente. Era de frente aquele tempo. E agora vê hoje como Vê hoje como está. Nossa, como dá uma alegria, nossa. A gente não sabe nem como agradecer a Deus, só como agradecer a Deus, louvar a Deus. Pelo movimento que tem, pela nossa igreja que nós temos, que é um céu a nossa igreja. Porque naquele tempo a gente não via nem falar quase em dízimo, o dízimo era pouquinho, era mais oferta, né? Eles falavam que as ofertas eram bem pouquinho, todo mundo, a maioria do pessoal muito pobre. Hoje já tem gente assim mais tranquilo, mais, né, um nível de vida um pouquinho melhor, mas naquela época era o pessoal que chegava aqui para comprar um terreno para construir a casa, era igual a paróquia, era uma dificuldade tremenda, né? Construía 2 cômodos, 3 cômodos, e ia mudando, ia ampliando, né? E assim formou esse bairro aí que hoje, graças a Deus, está muito bom. A paróquia de Madeira ficou bastante tempo ainda para depois ser desmanchada, né? E depois a igreja, antes de terminar mesmo a construção, já começou a rezar missa nela, né? Aí quando ele conseguiu já ver que a coisa ia melhorar para inaugurar essa aqui, aí ele doou o madeiramento dessa igrejinha velha aí, tudo para a paróquia Ouro Verde. Aí o próprio cara que fez a igreja, construiu, fez a casa para ele, fez a planta. Aí as irmãs ajudavam muito. Nossa, elas eram incríveis para trabalhar. Então, aí trabalhava e fazia campanha. E ele era assim, tinha uma consideração pelas irmãs incrível. São 46 anos de presença aqui na paróquia, né, São José Operário. Então, o bairro, né, estava recém-formado, as irmãs chegaram, construíram com muito amor, carinho, dedicação, e nossas 3 irmãs eram 2 italianas, a Luígia e a Elizabeth, e a Catarina, que era a birmana. As irmãs sempre estiveram presentes, né, na paróquia, como até hoje nós atuamos, né, na paróquia, sempre na ajuda, né, aos pobres, nos trabalhos pastorais, as pastorais que necessitam, que precisam da nossa ajuda, a gente sempre está ali para ajudar, para dar uma assistência. Olha, a nossa igreja foi mudando assim, de pouco a pouco, que sempre quando falava, vamos fazer tal coisa, então já fazia, né? Já aumentava, aí o povo já era mais unido do que agora. E quando você pensava que não, a igreja estava de pé. Mas foi muito bom nossa igrejinha, como hoje, todos os padres que passou aqui, eles sempre arrumaram muito bem nossa igreja também. E ali onde tem a Mãe Rainha, tinha uma capelinha que o Padre Francisco fez uma capelinha ali para ajudar, né? Porque não podia deixar a igreja lá aberta toda a vida, né? Aí o Padre Giovanni chegou, derrubou aquela capelinha e fez aquela outra lá embaixo, né? Bem melhor. Pena que a gente não tem foto naquele tempo, a gente não usava tirar foto, né? Fica só na lembrança. Mas que foi bom, foi, né?
Quando cheguei no Brasil, em Londrina, concretamente em 24 de março de 1995, tive uma grata oportunidade logo após a minha chegada. Os padres sulpicianos ajudavam o padre Giovanni Terzi numa capela que era a capela de São Judas Tadeu, que pertencia à paróquia São José Operário. Logo depois da minha ordenação, eu tive a oportunidade de, durante todo um mês de férias do padre Giovanni Terzi, ajudar nesta bela paróquia. Depois, o trabalho incansável daqueles que sucederam o padre Giovanni Terzi, o padre Toninho Naufel, o querido padre Jaime Botero, meu irmão também missionário colombiano, o padre Silvio Pinto e agora o querido irmão que foi vigário nesta catedral, o padre Dirceu Júnior dos Reis. Nós começamos a participar na época, hoje é pastoral familiar, na época era pastoral dos noivos, né? Para vir o curso de noivos para cá na época, nós fomos na paróquia lá na Higienópolis, acho que Coração de Maria, né? Fizemos um curso lá e foi adaptado aqui, né? A igreja aqui na época, quando construiu a igreja, né, era bem simplesinha. Lá no altar tinha tipo de uma casinha, né? Tinha lá um toca-disco. Quando era a época do casamento, a gente subia lá e ligava a vitrola, né? E a secretaria, hoje, entrando à esquerda, a secretaria era em uma daquelas portinhas ali, né? Inclusive, minha filha foi a primeira secretária. E do outro lado também tinha uma outra, um ambiente onde era o arquivo da paróquia, né? E lá no altar também era dessa forma que eu disse, era bem antigo. E depois a gente acompanhou com o tempo, né? A construção da casa paroquial, aqui, né? E antigamente Santiago e São Judas Tadeu era a capela, o padre daqui que atendia Santiago e São Judas Tadeu. Aqui tinha uma missa 6 horas da manhã. Uma vez por mês, a primeira sexta-feira, tinha uma procissão, rezava o terço na rua. A gente levantava às 5 horas da manhã e rezava esse terço. Quando nós acabávamos de rezar o terço, nós estávamos chegando na porta da igreja. Aí o padre já estava esperando para celebrar a missa, né? Era muito bom, viu? E ali a gente levava alimento, porque não tinha Vicentinho naquele tempo. A gente levava alimento e tinha 2 famílias que dividiam o alimento ali para levar para o pessoal que precisava, né? Muito padres ordenou aqui, né? Muitos padres daqui. Foi o padre Jorge, o padre Altair, o padre Vicente, que é em Maringá, o padre Célio, né? Padre Sandoná, padre Deri. Tem bastante, viu? Muito padre que deu, graças a Deus, né? Fala que foi a paróquia aqui em Londrina que mais se ordenou padre. E agora, dia 4, foi o filho da minha comadre, o Ricardinho, né? E a nossa paróquia aqui é abençoada. Muito agraciada por Deus. Temos também que ver todo o caminho pastoral que esta comunidade tem desenvolvido, o caminho vocacional. Eu conheço o querido padre Altair, que nasceu neste bairro. Conheço o padre Bento de Maringá, que também nasceu e cresceu neste bairro. A sua família mora na comunidade. A força, a alegria de tantos movimentos, as comunidades do caminho catecumenal, os grupos de oração, os movimentos marianos, tantas coisas belas. E agora, com a presença do padre Dirceu, sem dúvida nenhuma, a presença da juventude. A paróquia cresceu muito, né? Muito. Hoje aqui, nossa, fiel, tem domingo mesmo, tem 3 missas, enche a igreja, é muita gente que participa aqui. Uma contribuição essencial que a paróquia dá para nós é o carinho, o apoio, né? A dedicação, né? Sempre todos os padres que passam pela paróquia, nós temos um bom relacionamento, né? Uma dedicação. As pessoas da paróquia também têm muito respeito por a gente. A paróquia sabe que nós estamos aqui para servir
e estar sempre na presença de Jesus rezando por cada um. Então, a contribuição que a paróquia dá a nós é o respeito, a dedicação, né? Tanto os paroquianos quanto os padres que já passaram pela nossa paróquia. E a nossa contribuição pastoral atual agora, nós estamos nos grupos bíblicos de reflexão, os vicentinos, a pastoral da saúde, os ministros da Eucaristia, apostolado da oração, a equipe missionária. Então a gente procura sempre estar a serviço, né? No nosso silêncio, na nossa pequenez, mas servindo a cada dia. Eu entrei no apostolado da oração em 75. Antes de morar em São Luís. Lá, no Grande Rio, nessa paróquia São Luís da Sadeira, né? Só que em 75, naquele tempo que a gente entrou no apostolado da oração, até hoje eu penso, que diferença, né? Para mim, a gente chegava na reunião, entrava com a boca fechada e saía com a boca fechada. Aí a gente chegou aqui, uma diferença imensa, né? E eu peguei em 90, eu peguei para a coordenação, né? Aí cresceu. E tinha muita gente, até quase 100 pessoas chegou, né? Foi uma maravilha, né? E eu adorava, né? Foi minha vida, eu entrei de corpo e alma e não olhei para trás. Nem a hora que eu estava lá naquela reunião lá, eu nem pensava que tinha mais nada no mundo, né? Eu casei nessa igreja aí, quando eu casei, já casei nessa igreja. Né? Os filhos batizados, eu casei, fui batizado os filhos, igual o filho também casou nessa igreja. Então isso é muito marcante, né? Isso é muito importante pra gente. A sua história toda é aqui? Ah, sim. Então a vida toda nossa foi aqui. Aqui para mim é meu mundo, é minha família, né? Aqui, né? Aí a gente participava-se muito, né, do coral, né? Quando a gente mudou, só tinha apostolado, vicentino e alguns ministros, né? Criou as filhas aqui na igreja? Sim, as duas batizaram, né? Crismaram. E a minha filha, a Ana Paula, ela mora aqui, morou uns tempos em Minas, né? Agora atualmente ela mora aqui, tem 3 netos, 2 netas e um neto aqui, né? E 2 no Rio, 5 netos. E ela hoje participa do caminho neocatecumenal. E ela, e as netas e o neto participam. Graças a Deus são todos engajados. Ah, é muito importante, hein? Porque, eu falo, ela é a segunda minha casa. Porque eu paro mais aqui quase do que na minha casa. Porque todo dia eu venho aqui, só não venho o dia que não tem missa, né? Mas se tem missa, se tem algum encontro, daí eu venho. Para mim é muito importante, é muito bom, sempre cheio. Ela ficou vazia um pouco quando logo começou o corona. E depois que a gente voltou também, o povo ficou com medo de voltar. Mas agora, graças a Deus, está ficando bem. E o nosso padre é uma benção, então a turma abraça ele. Acho que o que fica marcado mesmo é a família toda, né, envolvida, servindo a Deus, né? A família, cada um contribuindo assim do teu jeito, um pouquinho, mas eu vejo que toda a família abraçou, né? A comunidade está inserida, né? Irmãs, irmão, cunhada e sobrinhos. Então é um amor muito grande pela paróquia São José Operário. Mas tudo, né, com o meu pai, né, o primeiro, né, que tinha muito amor pela comunidade. Era um homem assim que sempre esteve ali presente, né? Por conta do meu pai. Aí foi quando Deus me chamou ali também na renovação. Faz o quê? Uns 30 anos que eu conheci a renovação carismática e foi o meu chamado ali também na paróquia São José Operário, onde nós estamos até hoje, né? No grupo de oração Monte Sinai, graças a Deus. É a felicidade, né? É agradecer a Deus, né? Por ele, o dom da minha vida, por ele ter participado, né? E agradecer a Deus por o que é hoje, né?
pela dedicação de cada pároco que passou por aqui. Cada um vai fazendo uma melhoria e cada vez melhor, né? O padre atual também é trabalhador, muito bom. A importância aqui da paróquia para nós foi onde nós descobrimos o que é evangelizar, o que é acreditar. Porque às vezes a gente via na igreja, mas a gente não tinha assim, um aprofundamento assim, na doutrina, assim, como doutrinar, como aconselhar as pessoas a participar da igreja. Porque a gente era, além de a gente não saber muito, a gente era muito tímido na época. Eu até hoje ainda sou meio tímido, mas não era muito mais. Aí que a gente foi se desenvolvendo, começamos a fazer encontros, né? Trabalhamos no ECC muitos anos. Eu conheci o coração de Jesus nessa comunidade. Porque lá que eu estive no apostolado da oração, eu nem sabia quem era o coração de Jesus. É a mesma coisa de falar assim, olha, tem um prefeito ali, mas eu nunca vi, você entendeu? Vejo falar que existe um prefeito, mas eu nunca vi, né? E o coração de Jesus aqui nessa paróquia, praticamente eu conheci ele. Verdadeiramente assim, tive um encontro com ele no meio do povo e da comunidade do apostolado da oração. É tudo, né? É a casa da gente, né? Isso a gente fica feliz, né? Passar todo esse tempo, né? Nossa, eu nem acreditei que tinha todo esse tempo, né? Bastante. Cada vez melhor, mudou para melhor, né? Cada vez melhor. Vamos dizer assim, é a minha casa. É a minha casa. Agora em janeiro, eu preciso mudar, mas vou mudar aqui perto, né? Só que vai cortar muita coisa. As missas de noite eu não posso vir porque não tem companhia, né? Mas essa paróquia de São José aí não vai sair do meu coração nunca mais, né? Porque até inclusive no livro que eu escrevi, eu botei São José prometeu, quando eu morrer, me levar para o céu. Então está garantido. Está garantido, Porque São José é importante na vida da gente, viu? É claro que o coração de Jesus que é o chefe, né? Que é o principal. Né? E agora, você vê, eu estou com o coração de Jesus, São José e Maria, né? O que quer mais? Não precisa de mais nada. São José é o nosso patrono. Então nós temos na imagem de São José o Pai amoroso. O Pai que se dedica, o Pai que está sempre a serviço e sempre atento. Então nós temos em São José Operário um grande mestre. O homem do silêncio, do serviço, da oração e da dedicação. Como ele serviu a família de Nazaré, nós estamos também a serviço da igreja, na nossa pequenez, na nossa humildade, mas com muito amor, dedicação e carinho. E sempre buscando o nosso lema, no amor à redenção. É tudo, né? Pelo nome já do padroeiro, né? São José, o protetor das famílias, né? Nossa, é uma maravilha. Mesmo antes da paróquia, a gente sempre foi devoto de São José, né? E pela providência, não coincidência, né? Faço parte da comunidade de São José Operário. Tem um sonho, tem uma igreja linda, maravilhosa, que a nossa igreja é linda, maravilhosa. O nosso padre é maravilhoso, né? Ele, depois que o padre Dirceu também chegou, ele trouxe muito jovem para a igreja. E ele é demais, para mim, eu olho nele como se fosse um pai. Quantas ações importantes tem essa paróquia e que inclusive me ajudam a crescer, a entender e amar ainda mais a nossa igreja. Entre tantas atividades, entre tantas situações que eu já presenciei, e imagino que os padres que me antecederam também presenciaram, está, por exemplo, a solidariedade. Como a paróquia São José Operário é generosa, em ações concretas.
Santa Dulce dos Pobres, ela tem um pensamento muito forte e verdadeiro. Ela diz que nós temos que ser a última porta que alguém bate, de forma que quando alguém vem pedir socorro a nós, que não precise mais ir a ninguém, sejamos capazes nós de atender à sua necessidade. E a Paróquia São José Operário realiza isso com perfeição. E é verdade que isso não começou hoje. Isso tem uma história, é uma cultura muito forte, a da generosidade. Quantas famílias, quantas crianças e quantos enfermos foram e são atendidos pela nossa paróquia. A expressão forte do dízimo, a arrecadação de alimentos, as pastorais sociais, entre elas a pastoral da saúde. Então é verdade que a nossa paróquia é uma casa acolhedora, mas acolhe inclusive ou principalmente aqueles que sofrem, os pobres. Muitas são as expressões e a presença de Deus na nossa comunidade. As famílias, uma catequese que cresce cada vez mais em criatividade, em beleza, em força e em quantidade. As crianças se sentem felizes aqui. Por isso que a Paróquia São José Operário é onde as crianças são acolhidas pelas pessoas, pelo padre, pelas coordenações, pelos catequistas, assim como Jesus foi acolhido na manjedoura. Cada criança nessa comunidade alimenta a nossa esperança pelo amanhã, para que esses 52 anos possa crescer cada vez mais à luz do Espírito Santo. Eu fico muito feliz de estar aqui como pároco, porque na Paróquia São José Operário é possível contemplar a beleza, enfrentar os desafios, mas, sobretudo, ser evangelizado pelo sentido de comunidade. Uma comunidade feita de membros diferentes, mas na força da Eucaristia nós somos conduzidos pelo Espírito Santo com as nossas virtudes e as nossas fragilidades, mas a gente não deixa de caminhar. A nossa paróquia, ela nunca estacionou, ela sempre esteve em movimento, sempre caminhou, ora mais rápido, ora mais devagar, atenta aos sinais dos tempos, mas sempre em caminho. Então a Paróquia São José Operário, ela me ajuda a entender que a igreja é esta peregrina, sempre em caminho, com seus filhos, e nós somos filhos da igreja. Por isso que aqui na Paróquia São José Operário, eu como pároco, entendo a força de ser igreja, porque na igreja somos peregrinos, porque ela é a peregrina. A igreja sempre caminhando em direção ao céu, mas atenta às realidades e aos sinais do tempo e da história. Uma igreja que utiliza-se dos meios de comunicação, por exemplo, para evangelizar e alcançar muitos corações. Uma igreja que é atenta aos pobres, é sensível aos jovens, busca defender e conservar o significado da família. Isso é uma igreja profética, atenta, que sofre, mas feliz porque ela é conduzida pela força do Espírito Santo, que nunca falhará. Então sou muito feliz de estar aqui, porque é um momento muito fecundo do meu ministério, ser pároco de uma comunidade que sempre está a caminho. Atualmente, a Paróquia São José Operário cresce em participação, em generosidade e criatividade na ação pastoral. Perseverança no atendimento aos mais pobres, no cuidado aos enfermos e na caminhada com as famílias. Como um lar, em que as crianças, adolescentes e jovens são acompanhados no desenvolvimento e no crescimento espiritual, os idosos acolhidos e reconhecidos pela oração e por gestos de gratidão e solidariedade. As famílias ali encontram refúgio e um segundo lar. Enfim, a casa de um pai, que é sempre casa de acolhida para filhos e filhas. São José Operário,
rogai por nós. Olá, pessoal da paróquia São José Operário. Que alegria, né? 52 anos de vida e quanta história para contar. E eu tenho o privilégio de estar com vocês já há 12 anos, desde 14 de março de 2010. Então lá se vão 12 anos, né, ajudando a escrever essa história. E tive esse grande convite, né, recebi esse convite de participar desta comunidade mesmo antes da minha ordenação. E quando da ordenação e quando comecei o trabalho, né, nesta paróquia, veio primeiro a Capela Nossa Senhora Rainha da Paz, depois um ano logo em seguida veio Santa Terezinha, 2 capelas e 2 comunidades da qual tenho muito carinho. E só consegui, né, vencer esse desafio, e estou vencendo esse desafio, graças à ajuda de toda a comunidade da paróquia São José Operário. Então, estou muito orgulhoso de poder participar, né, desses poucos anos, dentro dos 52 anos de vida da paróquia São José Operário, muito orgulhoso, eu e toda a minha família, que participamos de uma maneira ou de outra, né, convivendo com todos vocês, uma amizade muito legal, muita gente boa, muita gente humilde. Estou aprendendo cada vez mais, né, com esse trabalho e me sinto muito orgulhoso de poder, como disse, participar dessa história. Parabéns a todos, aqueles que, né, começaram esse trabalho, muitos já partiram, muitos já se foram, mas aqueles que iniciaram, aqueles que sustentam o trabalho hoje, parabéns aos padres. Essa comunidade tem muita sorte de ter bons padres, bons párocos hoje, né, na pessoa do Padre Dirceu. Deus abençoe todos vocês e parabéns. Olá, querida comunidade São José Operário. Parabéns. Parabéns pelos 52 anos de vida. Vida comunitária, vida pastoral, vida eclesial. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, sobretudo hoje, né, também a vida do nosso pároco, Padre Dirceu Júnior dos Reis. Pois bem, para quem não me conhece, eu me chamo Ricardo Vicente Campanucci, sou diácono transitório aqui da nossa Arquidiocese de Londrina e no próximo dia 18 de fevereiro, às 16 horas, serei ordenado padre aqui no Santuário São Judas Tadeu. E por que eu estou dizendo isso? A minha vocação surgiu aí na comunidade. Me lembro quando eu era criança, com meus 6, 7, 8 anos de idade, meus pais eram catequistas aí, participavam do ECC, e na época era o padre Giovanni Tarsi, né, o padre que toda vez que batíamos palma, ele sempre falava, né, Mase, 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 Mase. Então o padre Giovanni, ele sempre falou para mim que eu seria padre, falava para o meu pai e tudo, mas para que eu fosse padre era necessário comer muito arroz e feijão. Pois bem, meus irmãos, passados aí alguns anos, estou prestes à minha ordenação e eu sou fruto aí dessa comunidade, né, as orações, a vida comunitária aí me levou a chegar ao sacerdócio hoje. Então eu sou muito grato, né, às pastorais e movimentos pela qual eu, na minha infância, início da adolescência, vivenciei aí, né, no grupo Rabone, né, no grupo Monte Sinai, né, em alguns grupos, alguns movimentos pastorais também que me acolheram aí na época da minha infância e adolescência. Então eu sou muito grato a cada um de vocês. E mais uma vez eu quero parabenizar a todos vocês. Que Deus continue abençoando muito a vida, né, de cada membro de pastoral, né, de cada membro de movimento, as pessoas que vão à Santa Missa, você que está aí agora ouvindo esse pequeno vídeo, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. E que, exemplo de São José, né, sejamos sempre obedientes por meio do silêncio à vontade de Deus na nossa vida e à vontade de Deus na nossa história. Que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da comunidade São José Operário. É com muita alegria que eu venho saudar toda a comunidade, ao Padre Dirceu e a toda a comunidade São José Operário, por mais um aniversário, né, de vida. E com grande alegria eu venho trazer esse recado, trazer minha bênção e dizer o quanto eu sou agradecido a Deus. Aliás, esses dias eu acabei celebrando, dia 12 de dezembro, 30 anos de sacerdócio. E ao relembrar nesses 30 anos, me veio à mente a comunidade São José Operário, da qual eu faço parte, tenho orgulho de ter sido, né, filho desta comunidade. Uma comunidade fervorosa na fé,
orante, sempre atenta e atuante, militante nas pastorais e na ação evangelizadora da nossa diocese. Então, gostaria de, com muita alegria, saudar a todos, desejar que outros anos venham e que muitas e muitas vocações sacerdotais, religiosas surjam do chão desta comunidade orante, porque graças à oração de todos vocês, graças ao trabalho pastoral e à missão de cada um de vocês, a nossa diocese, ela hoje tem vários padres que saíram, são filhos da comunidade São José Operário. Então, parabéns por esta data tão bonita, Deus abençoe e recebam a minha saudação particular, pessoal, e também de toda a nossa rede de comunidade Santa Cruz, aqui do Decanato Norte de Londrina. Parabéns à comunidade São José Operário, parabéns a todos vocês, força e coragem na missão e que Deus abençoe e guarde, sob a proteção de São José Operário, agora e sempre. Grande abraço, um Feliz Natal ainda em tempo, estamos na semana do Natal, e um Feliz Ano Novo cheio de muitas graças e muitas bênçãos de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Que alegria poder falar da paróquia São José Operário, que sem dúvida alguma faz parte da minha vocação, da minha história, do meu relacionamento com Deus. Quero já começar saudando todos os paroquianos, parabenizando por tantos anos de evangelização, de vida nova através dos sacramentos, de celebração da Eucaristia, batizados, casamentos através desse instrumento de Deus que é a paróquia São José Operário. Saúdo também o padre Disseu Reis, grande irmão que está fazendo um trabalho muito bonito aí também na nossa paróquia. A paróquia São José Operário faz parte direta da minha vocação, porque quando eu era um jovem, morando aqui em Londrina, ainda fazendo o discernimento vocacional, eu me recordo que eu trabalhava em uma grande empresa e às vezes eu saía um pouco mais cedo e passava na capelinha do lado da paróquia, não sei ainda se tem essa capelinha, acredito que tenha, e ali nessa capelinha eu ficava em adoração, às vezes por horas. Eu lembro de uma vez que eu acabei fraturando o meu joelho e fiquei um mês sem trabalhar, e meu pai me levava naquela capelinha e eu voltava às vezes com a muletinha, bem devagarzinho, mas ficava também ali adorando, e ali na adoração, na vivência das missas que eu participava, Deus foi formando a minha vocação. Eu participei muito também hoje Santuário São Judas Tadeu, que era uma capela da paróquia São José Operário naquela época, não era paróquia, Então tudo nascia da São José Operário, que era a paróquia principal, e por isso eu fiz questão de presidir a minha primeira missa como padre na paróquia São José Operário, que era a paróquia, de então. E muitas vezes, gente, eu confessei, fui me confessar lá na paróquia, na época o padre Giovanni Terzi, o grande pároco ali, o padre Toninho, o padre Jaime, tantos que passaram por ali, eu ia me confessar, eu fazia adoração, eu participava das missas, participava dos grupos, na época tinha o grupo Rabone, não sei se tem ainda, acho que tem, o grupo Monte Sinai também. Foi um lugar muito especial, no qual eu ouvi o chamado de Deus, eu vivi minha intimidade, meu relacionamento com Deus, e também um lugar no qual eu pude responder ao chamado de Deus, Hoje sou membro da Canção Nova, já há quase 19 anos fora, já na Canção Nova, estou entrando no meu 12º ano como sacerdote, mas devo muito a essa paróquia e a trago sempre no meu coração. Parabéns a todos e a todas da paróquia São José Operário por esses 52 anos. A paz de Cristo ressuscitado esteja com todos vocês. Sou o padre Derivaldo, padre da Diocese de Brasília, formado no Seminário Redentores Mater, um seminário missionário. A minha paróquia de origem é a paróquia São José Operário de Londrina, uma paróquia que tem me ajudado muito, tem me acompanhado, todos os padres. Pois eu venho de uma vida de sofrimentos, de pecados, uma vida sem sentido, não me encontrava, não sabia exatamente onde estava e o que estava fazendo, o que deveria fazer da minha vida, estava completamente perdido. E de repente um dia recebi um anúncio muito importante e fundamental na minha vida, de uma pessoa dizendo que Deus me ama. E eu fiquei pensando, mas como que Deus pode amar um homem como eu, um pecador, que não vai na igreja, etc., estas coisas. Pois aquilo me deixou uma interrogação. Naquele mesmo dia fui à missa e escutei também lá uma pessoa falando que Deus me amava. Falando para todos, mas parecia que estava se dirigindo a mim. E aí começou a nascer algo em mim. Comecei a participar da paróquia, entrei num grupo da paróquia que se chama Caminho Neocatecumenal, e aí fiz uma caminhada maravilhosa.
Fui acolhido por todos os padres, os grupos, porque as pessoas me conheciam aí do bairro e me acolheram muito bem, né? Me amaram de verdade estas pessoas. E isso para mim foi muito importante e ajudou também na minha caminhada num discernimento vocacional. Chegou um momento em que eu vi que Deus realmente me chamava a ser padre. Fui na Jornada Mundial da Juventude, em 1997, em Paris, com o Papa João Paulo II. E ali ele também contava a sua experiência, uma experiência maravilhosa. E eu vi que Deus também me chamava a renunciar à minha vida, renunciar aos meus projetos, os meus ideais, tudo aquilo que eu queria fazer e queria realizar, para dedicar a minha vida a Ele. E eu queria ser um padre missionário. Então eu vim para o Seminário Redemptoris Mater, fui formado aqui e hoje eu sou um padre missionário. Mas a minha paróquia e a minha comunidade de origem é a paróquia São José Operário, em Londrina, onde eu tenho um agradecimento imenso. Agora também o atual padre Dirceu, que sempre, quando eu vou de férias, tem me acolhido muito bem, com alegria. E isso também fortalece o meu ministério. Então eu agradeço a todas as pessoas que rezaram por mim e que ainda reza. Agradeço imensamente a minha mãe, a minha família, que sempre esteve ao meu lado. Agradeço aos paroquianos, à comunidade do Caminho Neocatecumenal, a minha comunidade aí em Londrina, que sempre esteve e está ao meu lado. E muito obrigado, que Deus vos abençoe e recompense por tudo que vocês têm feito por mim. Ânimo e coragem, hein? Não percam a esperança nunca. Olá, você da Paróquia São José Operário. A paróquia está completando 52 anos. Desejo um feliz aniversário a vocês. Agradeço também ao padre Dirceu, que é o pároco aí da paróquia. E também, principalmente, pelo acolhimento. Sou fruto da paróquia São José Operário, ainda quando não era paróquia São Judas Tadeu, eu era paroquiano aí. Então, o meu feliz aniversário, é uma alegria sempre estar aí. E sempre fui acolhido como diácono e depois de padre. Tem um detalhe, meu primeiro batismo foi feito aí na paróquia. Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Olívio Jerônimo Júnior. Atualmente eu sou o pároco aqui do Santuário Apostólico São Judas Tadeu. Eu estou na Arquidiocese de Londrina há 16 anos. E a minha vinda para a Arquidiocese de Londrina tem muita ligação com São José. Foi um momento, há 16 anos atrás, eu estava sem diocese, estava saindo de uma diocese lá do Mato Grosso, por conta do calor, as dificuldades, a paróquia é muito grande, e queria ir para uma outra diocese. Até que num dia de São José, na missa, eu conversei com São José, que São José me ajudasse a encontrar uma diocese que eu pudesse ser acolhido. Quando eu voltei na minha casa, ou na casa onde eu estava, uma carta de Dom Orlando Brandes me convidando para vir a Londrina. E eu vim a Londrina poucos dias depois, e quando, depois de conversado com Dom Orlando e aberto essa possibilidade, um padre que ali estava, o padre Toninho, entrou em contato comigo, lá no estado de São Paulo. Nem conhecia o Toninho. Ele me ligou e disse: você está para vir para a diocese? Eu vou tirar um tempo de férias, e se você pudesse estar aqui na diocese e cobrir as minhas férias, ou estar na paróquia por este tempo, faria muito bem para mim. E foi aí que eu vim. E foi aí que eu conheci a paróquia de São José Operário. Foi a primeira paróquia que, na pessoa do padre Toninho, que eu pude ter contato com esse clero, com esta diocese, com esta igreja. E estando na paróquia São José Operário, os amigos da caminhada me trouxeram para conhecer aqui. Eu vim conhecer, as coisas vão acontecendo, e quando a gente olha para trás, a gente vê a mão de Deus mandando a gente daqui para ali, e depois que a gente vai entender o que Deus queria. Então São José é o meu santo protetor, é meu intercessor,
São José Operário. Então sou muito grato a ele. Somos da paróquia vizinha e quando a paróquia agora celebra 52 anos de paróquia, eu venho me alegrar com todos os paroquianos, com toda a Arquidiocese de Londrina, por esta paróquia tão bonita, tão dinâmica, tão envolvida, né, com a caminhada da igreja. Deus abençoe a paróquia São José Operário. Todo o meu carinho, todo o meu amor, toda a minha devoção a este querido santo. Quero desejar não somente o meu simples parabéns, senão que quero desejar duas coisas. Primeira, que a paróquia São José Operário continue sendo uma paróquia sinodal, porque já caminha junto. E também espero que vocês continuem dando muitas vocações, especialmente neste ano vocacional que a nossa Igreja do Brasil está celebrando. Parabéns mais uma vez, uma grande oportunidade para continuar a crescer. Aqui na Catedral de Londrina, a Catedral do Coração, teremos neste dia muito presente o pároco, as lideranças, o diácono permanente e tantas pessoas que fazem presença nesta bela comunidade. O meu abraço e a bênção de irmão acompanhe vocês por toda a vida e sempre.